está no ar o AlphaCast, o podcast da Cooperalfa. E nesse episódio nós vamos falar sobre trabalho e as diversas gerações. Você já parou para pensar que hoje nós temos 4 gerações trabalhando juntas? Baby Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z. E aí, quais são as oportunidades e os desafios de equipes multigeracionais? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Andressa Sansanovias e vou conduzir esse bate-papo. Está comigo hoje Renata Engel, ela que é analista de recrutamento e seleção da Cooperalfa. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Andressa. Cumprimento também os demais colegas que estão aqui e vão contribuir muito com esse assunto também. Com certeza. Tainá Wiltenburg, ela que é encarregada de bazar e mercearia no Superalfa Xaxim. Obrigada pela presença, Tainá. Eu agradeço a vocês, pela essa oportunidade, e do falar para vocês também, para os meus outros colegas. Muito bem. E está comigo ainda Gilberto Fontana, que é gerente de controladoria e TI da Cooperalfa. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Andressa. Nossa saudação a todos os ouvintes e colegas de mesa. Muito bem. Atualmente, nós convivemos com 4 gerações diferentes, no mercado de trabalho. E eu começo contigo, Renata. Quais são essas gerações e as suas principais características? Muito bem. Então, as gerações que nós temos hoje já inseridas no mercado de trabalho são as que você comentou antes. Então, nós temos a geração Baby Boomer, que é a geração que nasceu mais ou menos entre 1946 e 1964. Por que ela tem esse nome? Porque foi o boom do crescimento das famílias pós-guerra. Então, é a primeira geração pós-guerra que nós tivemos. Quais são as características dessa geração Baby Boomers? É a estabilidade e o conservadorismo. Essa geração nasceu e cresceu num pós-guerra, num mundo que precisava de transformações e mudanças, veio de uma instabilidade, por isso que a estabilidade é a principal característica. É a geração hoje que no mercado de trabalho não se importa com comandos mais rígidos, normas, em fazer trabalhos repetitivos, desde que se sinta seguro no ambiente de trabalho. A segunda geração que nós temos aí no mercado de trabalho ainda é a geração X, que é a sequência, então são os filhos dos Baby Boomers, que é de 1965 a mais ou menos 1980. É uma geração que também tem uma característica de estabilidade e cresceu muito pensando em família, Então o foco era a carreira, eu vou me desenvolver na minha carreira, eu vou formar uma carreira dentro da empresa, começa a visar o crescimento, as oportunidades, sempre no mesmo lugar e crescer as famílias também. Temos a geração Y, que é 1981, mais ou menos, até 1996, que é a geração que mais se conecta com todas as gerações, que faz esse intermédio. Por quê? Porque é a geração que nasceu e por muito tempo cresceu sem a tecnologia, mas que por volta da sua adolescência começou a entender e a participar desse mundo tecnológico. No mercado de trabalho, é a geração que mais busca por equilíbrio, então não é mais só carreira, eu busco mais qualidade de vida. E também começou a olhar para oportunidades, querer um crescimento já, quem sabe, um pouquinho mais rápido, ascensão. É a geração que muito foi para a universidade, então eu saio com o meu diploma e eu já quero oportunidades. E nós temos também já inseridas no mercado de trabalho a geração Z, que é essa geração, então, de 97 até 2010, mais ou menos, que são os nativos digitais, que já cresceram com a tecnologia. É a geração que mais briga por causas sociais, causas ambientais, igualdade, diversidade. Então, o foco deles é essa luta mais social. E busca relações mais horizontais, independente se eu estou na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na escola. Então, hierarquias muito rígidas já não funcionam mais para essa geração. É uma geração mais do imediatismo e que talvez precisa desenvolver um pouquinho mais a paciência. Olha só que bacana! E aqui nós estamos em 3 gerações, Gilberto?
Geração? X. E você se identifica com algumas dessas características? Sim, é o que a Renata falou, digamos assim, esses valores da família é uma questão que a gente preserva, valoriza bastante. Essa segurança no trabalho, continuidade, você buscar uma carreira dentro da organização, desenvolver o seu potencial e ser percebido, acho que é uma característica marcante. E eu acho que diferente um pouquinho assim, a gente tem que se adaptar com as outras gerações, né? A gente sofre um pouco com a Z e menos com a Y, né? E se adapta mais facilmente com a Baby Boomers. Olha aí. Você trabalha então com a Baby Boomers também? Eu tenho uma pessoa específica que trabalha que é Baby Boomers e é bem adaptado, assim, não tem... Você entendendo o potencial, o jeito da pessoa, da geração, e extraindo isso, né, você consegue lidar com essa pessoa facilmente. Com certeza. Renata da geração Y. Se identifica também? Me identifico bastante com ela. Olha aí. E temos também a Tainá, que é da geração Z. Isso mesmo, né? Eu também me identifico muito com a minha, né? Isso de querer fazer questões, essas coisas, e não aceitar às vezes um não, né? Eu acho que a gente se identifica muito também com... Cada um se identifica bem certinho com a nossa geração, né? Com certeza. Essa característica que a Tainá trouxe, que se identifica de ser questionadora, é uma das principais características também da geração. Porque se tu pega a geração X, geração Baby Boomer, nem pensavam em questionar, seja em casa, não se questionava os pais, não se questionava um gerente no ambiente de trabalho, professores. Então essa questão da hierarquia. Hoje o jovem não, ele, tudo bem, eu posso até seguir o que você está me dizendo, mas eu tenho perguntas a fazer. O caso, eu cito um exemplo, né, Renata? Outro dia foi dado um não para um procedimento interno, né? Uma pessoa da geração Z me falou assim, mas por que não? O porquê, né? Por que não? Então é bem procedente isso que você falou. Isso, né? A gente sempre quer saber por quê, né? Tem uma questão, mas por quê? Como que a gente vai proceder sobre isso, né? A gente quer saber o completo de tudo, né? Então Isso. é uma característica muito forte nossa isso, né? Querer saber de tudo, né? O porquê. O porquê, né? De tudo que vai acontecer, né? Isso mesmo. Gilberto, vamos entender um pouquinho então sobre a sua geração. Geração X. Fala um pouquinho do teu trabalho, o que você buscava quando você ingressou no mercado de trabalho, quais eram as suas expectativas, pra gente comparar um pouquinho isso. Eu acredito assim, na cooperativa, ela é administrada, de certa forma, pela geração anterior à minha, que é a Baby Boomers. Então, a minha geração, acredito que a gente procurou entender como isso funciona, né? Como é administrada as organizações, que a cooperativa é uma organização mais conservadora, ela tem 57 anos, né? Foi criada lá em 67, né? Então, a gente procura entender e, de certa forma, jogar o jogo necessário para, digamos assim, conseguir fazer essa empresa prosperar. Então, assim, eu acho que uma questão forte da nossa geração é esse compromisso que a gente acredita que outras gerações não têm, tipo essa responsabilidade de se importar com a empresa, de se importar se ela vai dar certo, mesmo que ela não seja sua, mesmo que você ter esse comprometimento. Muitas vezes a dificuldade, eu sinto da minha geração, mas compreendendo ela, as outras gerações, as pessoas não vão ser comprometidas do jeito que você é, mas muitas vezes elas serão mais comprometidas do jeito que elas são. E eu acho que essa é a grande dificuldade da minha geração, assim, achar que as pessoas devem ou deveriam proceder da forma como a gente procede. Ou achar que as outras gerações não vão preencher esse espaço. E ao longo do tempo eu fui percebendo, até por conviver com outras gerações, que isso se faz de maneira diferente. Ela não vai fazer o trabalho do jeito que você faz, ou se comprometer do jeito que você se compromete, ela vai fazer do jeito dela. Então o grande desafio da minha geração no mercado de trabalho é esse. E no momento que você compreender isso e soltar um pouco o controle, esse comprometimento, eu acho que você avança em termos emocionais.
porque você fica mais leve, respeitando as gerações. Eu acho que assim, de inicial seria isso, assim, o grande aprendizado que eu tive com a minha geração, né, em relação às outras. Que bacana. Tainá, e você, representando então a geração Z, como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha história, podemos dizer que é completamente diferente da dele. Eu já nem queria entrar no Super Alfa. Olha só. Fui entrar obrigada pela minha mãe, né? Porque eu entrei como menor aprendiz. E a mãe falou, você vai, porque ela trabalha lá, né? Então ela falou, é uma oportunidade, você tá desempregada, recém saiu do colégio, precisa de um emprego. Eu falei, não, o quê? Supermercado final de semana? Nunca, né? Fui no último dia, a Cid já tava fazendo, tipo, o final das coisas, assim, e eu entrei, fui. Fiz a entrevista, passei, né, me dediquei, querendo ou não, não queria, mas eu falei, como eu ganhei a oportunidade, eu vou me dedicar, né? Fui, então, e passei, né, querendo ou não, né, e olha onde é que a gente tá agora, né? A gente entra forçado, podemos dizer, né, numa empresa e a gente vê o potencial e consegue ir pra frente, né? Com então, eu já fui com a cabeça que não quero uma empresa assim, porque o que eu pensava, eu quero uma empresa onde que eu tenha que trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, tranquilo, onde é que eu não precise, podemos dizer, sofrer, onde é que seja um lugar tranquilo, onde é que não me estresse, né? Não então, existe esse lugar, eu acho. Não existe. Porque, primeiro emprego, né? Então a gente sai do colégio com uma mentalidade, né? Mas quando a gente entra no local de trabalho, é outra coisa completamente diferente, né? Então por isso que às vezes a gente vem com esse questionamento de ficar perguntando pros nossos chefes essas coisas. Por quê, né? Porque, tipo, a gente não... Lá no colégio, é aquilo lá. A gente não aprende como lidar no mercado de trabalho, né? Então quando a gente entra lá, a gente tem várias questões a descobrir e pedir, né? Então, é isso. Entendeu? Você consegue perceber como vai se relacionar com uma geração X, por exemplo? Você consegue perceber ela e perceber os valores delas? Como é que tu trabalha com isso, digamos assim? Sim, porque, tipo, o meu grupo tem vários tipos de gerações. Eu trabalho tanto com jovens aprendizes quanto pessoas de maior idade do que eu lá. O meu grupo lá. Então, eu acho que é essa questão de você entender o teu colega, sabe? Se você conseguir moldar, você tem que entender cada tipo de geração. Eu tenho que entender os jovens aprendizes, quanto eu tenho que entender os mais velhos que eu, né? Porque tem gente que tem mais experiência que eu, por exemplo, lá dentro do mercado, tem mais idade do que eu, né? E uma menina de 21 anos enfrentando pessoas lá de 40 e poucos e enfrentando de 17 e 16, é uma coisa bem complicada, assim, sabe? Mas eu acho que você entender a pessoa, você entender a geração, sabe? Você compreender e escutar o funcionário, sabe? Isso você vai conseguir moldar cada tipo, né? Então eu tenho que entender os jovens aprendizes, que têm a mesma mentalidade que eu, tanto quanto as pessoas mais velhas que eu também, né? Então eu entendendo cada um deles, eu consigo fazer uma equipe trabalhar tranquila, sabe? Então, tipo, sem aquelas picuinhas, essas coisas assim, sabe? Você consegue manter uma equipe tranquila, sabe? E você já tem uma história de crescimento na Alfa, Meu né? Deus. Conta pra gente essa história e esse trampolim. Comecei, então, como menor aprendiz, né? Comecei menor, não porque eu já tinha 18 anos, né? Mas foi no menor ali, no tempo da pandemia, podemos dizer, né? Então, uma questão, assim, que deixa a cabeça da gente, assim, meio atordoada, né? Final do colégio, entrando no mercado de trabalho, na época da pandemia, uma loucura, né? Mas a gente fiquei 1 ano e meio como menor, saí do Alfa e entrei daí como normal, assim, sabe? Contratada. Contratada daí. Aí fiquei 1 ano, eu acho 1 ano e meio como repositora da loja. Aí assumi meio que a função de braço direito do meu gestor. E ali nesse braço direito, eles meio que iam me preparando já, sabe? Eu meio que fazia as férias dos meus colegas e do meu gestor também. Nisso, de se preparar, então, tipo, já é uma coisa assim, tá preparada. Caso ele sair, temos quem assumir, né? Deu, então, que agora, desses dias ali, ele saiu, infelizmente, né? E eu já fiquei, meu Deus, será que vai ser eu? Será? Que a gente fica com esse receio. Será que vão dar oportunidade para mim ou será que vão contratar outro, né? Tanto que deu, que a oportunidade apareceu e eu falei, será, meu Deus? Como que vai ser, né? Porque eu sou nova, né? Eu tinha medo, né? 21 anos, pense só. E a altura também não dá um poder assim, né?
que você vai me ver, a Cid me apresenta essa gestora da loja. Meu Deus, as pessoas olham Desafio. essa pequena criatura ali, né? Sim. Fui, aceitei e assumi, sabe? Porque eu acho que assim, se você coloca um propósito na tua vida, na tua cabeça, você tem que assumir. Eu falei, então, tá. Eu aceito e eu vou encarar, sabe? Vou conseguir. É um desafio, tá sendo um desafio, sabe? Mas eu acho que se a gente coloca alguma coisa na cabeça, a gente consegue, sabe? Então eu acho que eu tô indo bem, assim, sabe? Então, tá fluindo as coisas no mercado, a loja tá indo, então significa que eu tô indo bem, então. Que bacana. Sim. Tá feliz com a tua mãe? Uxa, meu Deus do céu. Foi ela, né? Foi ela, né? Foi Na verdade, ela. né? Olha Isso, aí. né? Porque a gente, ó, não querendo entrar na empresa, né? Pra ver onde é que a gente chegou, né? E a empresa também, né? Isso é o que a gente vê, né? Que a gente consegue ganhar oportunidade, né? Se você é uma pessoa que tem cabeça e quer um foco, você consegue alcançar as coisas, né? Então, olha, o que aconteceu, né? Isso Que comigo, bacana. né? Aham. A tua mãe deve estar orgulhosa de ti. Muito, meu Deus. E ela já te disse, eu te avisei? Já falou. Meu Deus do céu, Olha muito, aí. né? Renata, nem sempre essa delimitação de tempo está relacionada com o comportamento da pessoa, né? Exatamente. As datas, quando a gente fala em gerações, elas servem muito como um marco de corte para um estudo, justamente para você ter um sentido de análise. Mas o que mais importa quando a gente fala das gerações é a análise do comportamento e principalmente como a pessoa se identifica. Por isso que antes eu comentei com vocês, né? Eu sou uma geração Y, mas com algumas características ainda da geração X. Por exemplo, quando eu saí do meu primeiro trabalho, depois de formada, eu tinha 4 anos de empresa. Eu tinha certeza que eu ia ter muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho por eu ter sujado minha carteira por ter ficado só 4 anos. A geração mais jovem de hoje nem se preocupa, esse termo nem se usa mais. Então, sim, existem as datas como uma forma de análise para os estudos de comportamento, mas é muito mais de como a pessoa se percebe com aquelas características geracionais e como ela demonstra os comportamentos. E isso é o que hoje se fala muito quando se olha para as gerações. Renata, mas aí, tipo assim, não tem muito a ver com quem, digamos, está ao seu redor. Tipo assim, o que eu sinto, por exemplo, assim, eu tenho 53. Como eu trabalho na parte de TI e com contabilidade, é um grupo relativamente jovem, de certa forma. Por exemplo, na parte de TI, a maior parte do nosso pessoal é na faixa dos 20 a 30. Né? E eu percebo que tu acaba se contaminando, porque algumas coisas que tu pega isso, né? Tanto assim que, se tu me falar assim, tu é da geração X, eu não sei se é um pensamento... porque a gente sempre gosta de se perceber como mais jovem, isso é natural do ser humano, né? Mas eu percebo que as pessoas jovens que me rodeiam fazem com que eu tenha alguns pensamentos mais novos. Sim. Então acho que contribuindo contigo é o relacionamento das pessoas que estão contigo também. Nós somos moldados pelo ambiente que a gente está inserido. Então, como foi a minha educação lá na minha família? Foi uma educação mais rígida, ainda nos moldes mais firmes? Então eu não vou ter tanta dificuldade para lidar com a hierarquia. Por exemplo, eu posso até ser questionador, mas eu vou ouvir um não, um sim, ou entender alguma situação de uma forma diferente. Se eu tive uma criação mais flexível, mais participativa desde criança, a opinião tua foi ouvida, né? Você teve espaço para falar, então o teu molde de comportamento vai ser outro. Nós somos seres criados pelo ambiente que a gente está inserido. E é natural, na tua rotina, no dia a dia, você se sente influenciado. Até porque você, como um gestor, e tem todas as gerações lá, você precisa sentir que você está transitando bem entre todas elas. E é justamente isso que eu vou te questionar agora, Gilberto. Como é que é liderar uma equipe com diferentes gerações? Você também tem todas as gerações da tua equipe, né? Como é que é? Eu até previamente havia me mencionado aqui, digamos assim, da forma como nós trabalhamos na controladoria e na TI, a gente acaba tendo o nível que coordena diretamente as pessoas é da geração da Renata, que é da geração Y.
Então o que essas pessoas, eu tenho N exemplos assim, né? Essas pessoas vão acabando amaciando a forma mais cobradora, mais rude que a geração. Não é rude, é que a geração X, ela, digamos assim, na nossa opinião, a gente aguenta mais um não, um problema. Então, e os coordenadores que trabalham comigo, que são 8 coordenadores, eles são da geração X, da geração Y, quase todos. E eles acabam amaciando isso. Então, assim, eu tenho o caso de um coordenador, muitas vezes eu cobro ele um pouco mais firme, ele tem um quadro, assim, muito da geração, da sua geração, que é da Z. Eu cobro, às vezes que eu cobrei direto, ele me disse assim, Gilberto, essas coisas você tem que cobrar de mim, né? Eu digo, mas Fábio, é o Fábio, né? Mas Fábio, tipo assim, mas como assim? Não, para mim você pode cobrar isso, mas pro Z lá, de repente eu vou falar de um outro jeito. Então assim, eu também às vezes participo de reuniões dele e percebo que ele faz todo um convívio com a pessoa, né? Ele chega ali do lado da equipe, ele vai tentar entender o momento da pessoa, que para mim seria de forma mais direta. Então, assim, respondendo a sua questão, eu procuro me moldar um pouco, aprender com a geração X, com a geração Y, né? E perceber na geração Z o que eles estão fazendo. Por exemplo, ontem à noite tinha um time lá, a gente está fazendo o fechamento do leite lá. O coordenador da geração Y e todos os outros são da geração Z, são programadores, né? E eles estavam num momento lá que não estava funcionando. Eu entrei na sala e tal. E eu percebi assim, aquele ambiente sério, mas aquele ambiente de um jogo. Digamos assim, eles precisavam vencer aquela dificuldade como se fosse um jogo, né? E eles estavam totalmente comprometidos com aquilo. E hoje de manhã eu vi e eu perguntei para eles assim, tá, e daí conseguiram? Sim, conseguimos fechar uma unidade e as outras ficaram. Mas eu percebi a emoção deles, como se eles estivessem enfrentando. Então eu percebi assim, não precisava ser tão sério como eu queria que fosse, né, da minha geração, e fazendo do jeito deles também funcionou. Então a gente acaba criando essa... digamos assim, sendo um pouco mais tolerante, eu acho que é a palavra, sabe? Você tem que ser tolerante, procurar entender o outro, ele não vai fazer do teu jeito e vai fazer melhor. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, não sei se eu respondi, mas a gente... esses amaciador do meio, que é a geração da Renata, no nosso caso, são muito bons. É uma técnica que funciona, assim dizendo. É uma das coisas, Gilberto, que você comentou antes e que eu acho que vale a pena trazer é que muitas vezes eu vou dizer assim, eu sou geração Y, a minha geração é a melhor. Assim como os X falam que a sua geração é melhor e o Z, então, a minha geração é melhor. Só que o que você traz, principalmente com esse olhar de gestão, é o quanto o líder hoje, o gestor precisa estar aberto para dizer, não é necessariamente o meu jeito que está certo. Às vezes é a forma que o outro faz também funciona. E daí você precisa entender, né, e fazer todo esse trabalho de compreensão de que muitas vezes o trabalho não vai ser feito como você quer, mas como precisa ser feito por aquela pessoa. Então acho que a gente tirar essas amarras de a minha geração foi melhor ou a minha geração é a melhor, para assim, como que nós vamos fazer para conviver ainda muito tempo com todas essas gerações? Porque antigamente as gerações demoravam muito tempo para mudar. Eram 15, 20 anos para você pensar, um comportamento está mudando, uma geração está tratando as coisas de forma diferente, então agora é um marco geracional. Agora é tudo muito rápido, então hoje nós temos 4, talvez daqui 5 anos a gente tenha 5 gerações trabalhando junto. O desafio nunca vai diminuir, o desafio sempre vai ser maior. Só vai ser maior. Tainá, você percebe que a geração Z, ela é mais imediatista? Como é que você vê isso? Sim, né, bastante, né, nessa questão, assim, tipo, de questionar essas coisas, assim, né, focar muito, né, em trabalhar bastante. Então, tipo, eu acho que a nossa geração, assim, foca bastante nisso, né, por quê? Eu preciso focar, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso pensar essas coisas, eu preciso questionar, né?
a gente foca bastante nisso, né? Trabalho bastante com os menores também. É uma questão muito mais difícil, que eles são mais jovens do que eu, né? E eles são mais teimosos, podemos dizer, do que eu. Então, lidar com ele também requer, assim, muita cabeça, porque eles questionam. Se eu questiono, eles questionam mais ainda, sabe? Então, essa de cuidar as gerações, assim, também, sabe? É muito difícil, sabe? Porque você tem que ter um foco muito grande. Você tem que ter a tua mente muito aberta também. Porque senão você não consegue lidar com ele, sabe? Cada um tem o seu tipo de ser, né? E então você tem que lidar, saber conviver com eles também, sabe? Porque é muito difícil. São questões, né? Então, assim, te fazendo uma pergunta assim que eu já fiz alguma reflexão. Por que do imediatismo, né? Tipo assim, uma questão. Daí eu fazendo uma reflexão, e eu acho que a própria, não sei se é culpa, Renata, mas a própria, por isso ter chegado na geração Z assim, é muito dos pais. Porque hoje em casa, na verdade, os pais vão dizer assim, ó, procure o seu espaço, e se não der, vá para outra. Né? E isso vai na própria educação, né? Isso vai impregnando assim, se tu chega no mercado de trabalho lá, eu percebo pelos programadores, eu preciso dar certo, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso aproveitar a vida. Tudo isso os pais vão empurrando para a educação. Daí quando tu chega lá e a coisa não vai daquele jeito, a minha reflexão está assim, que esse imediatismo ele está muito vinculado a quem cria a geração. Tu concordas comigo? Sim, né? Por exemplo, eu já sou de uma criação assim, tipo, de mais rígida, sabe? Tanto que a minha mãe, assim, ela falou, você vai enfrentar, você vai conseguir. Se você não conseguir, você vai tentar de novo, sabe? Essa geração, por exemplo, dos menores, eu vejo que eles não são assim, sabe? Se você conseguiu. Se você não conseguiu, tudo bem, eu acho outra coisa. Tanto que desse meu grupo de menores, que eram em 7, já estão em 4. Porque eles desistem. Porque a gente tem que cobrar, sabe, deles. E eles não aguentam essa cobrança e acabam desistindo e indo para outro local de trabalho, né? Que geração é a sua mãe? A minha mãe é... Que idade ela tem? Tem 30 e poucos anos, então... Ela deve ser Y. Uhum. Então, tipo, ela já me cobra isso e eu já tenho isso na minha mente. Eu tô nessa empresa e eu vou conseguir, sabe? Eu não vou desistir. Eu não quero partir para outra, sabe? Mas a outra geração que já tá vindo de mim já não é assim. Renato, fazendo uma contribuição, depois eu vou usar. Uma outra questão que eu vejo, assim, ao contratar a pessoa da geração Z ou Y, tem muito a ver com a dificuldade que a família que criou a pessoa tem. Isso. Se é uma família que tem um pouco mais de dificuldade de avançar, assim, digamos, nas questões, ela vai passar para o filho, tipo o que você está passando. Se você não conseguir, você vai tentar de novo, você vai perseverar e tal, e tal. E tem famílias que, digamos, têm uma condição financeira melhor e que não tem essa consciência que o jovem que chega ao mercado de trabalho, na primeira dificuldade, ele vai. Então, eu acho que o resultado da geração Z, ela é a combinação da situação fácil ou difícil que a família tem e que passa para ela. E como a geração Y, de certa forma, prosperou um pouco mais, ela passa um pouco mais de facilidade para a geração Z. Isso, né? Tem uma questão bem importante para complementar, Gilberto, que é a tecnologia. Como que era quando você precisava se comunicar? Você tinha que ligar e se a pessoa não estava em casa, você esperava e meia hora depois, 1 hora ou um dia depois, você ligava. Quando a geração Z veio, a internet já estava aí. O acesso às tecnologias já eram muito mais fáceis. Então hoje a geração Z e a geração Alpha, que são esses que estão vindo agora, os mais pequenininhos, são gerações conectadas, gerações que não têm paciência para esperar um retorno no WhatsApp. Imediatismo. É a principal geração que acelera o áudio. É a geração que não consegue ver um Reels de mais de 30 segundos porque perde a paciência. Porém, é a geração que mais vai ter impactos emocionais de sobrecarga emocional. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala principalmente dos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Eu preciso do retorno muito rápido. Eu preciso disso para ontem.
Se eu te mandei uma mensagem e você não respondeu, aconteceu alguma coisa, eu vou te ligar, eu vou mandar mais uma mensagem. Eu tenho formas de adiantar aquilo que eu preciso. Então, ser nativo digital contribui muito. Seria tipo assim, eu preciso uma resposta do mercado de trabalho, assim como o celular me dá a resposta. Exato. Exatamente. E as empresas, como você disse antes, olhando para a Alfa, mais conservadora, tem 57 anos. Né? Se a gente for olhar o perfil do nosso associado, o perfil da nossa direção, é uma geração mais conservadora, que busca mais estabilidade. E daí vem esse jovem dentro da Alfa, assim como vai dentro de outras empresas. E aí que acontecem os principais conflitos. E por falar nisso, Renata, qual é a porcentagem de cada geração que atua na Alfa hoje? Hoje nós temos na Alfa, é uma média que eu fiz, tá? Geração Y é a maioria, em torno de 50% a 55% hoje. A geração Z, em torno de 25%. Geração X, 17%. E geração Baby Boomers, 3%. Olha só. Esse é mais ou menos assim, o parâmetro da Cooperalfa. E como atender os anseios de 4 gerações que cada uma delas deseja algo diferente? Eu vou resumir. Eu acho que é o respeito, é um olhar respeitoso, pensando que cada um foi criado de uma forma diferente e teve contatos sociais e com a tecnologia também de forma diferente. E é estar aberto a essa relação ser saudável, principalmente. Muito bem. Tainá, de maneira breve, como é que é para você lidar com gerações diferentes da sua? Você tem mais facilidade ou dificuldade? Como é que é? Eu acho que eu sim, porque dessa de crescer a família, assim, essas coisas, a minha família me ensinou várias coisas, sabe? Então, eu acho que eu já entrei no mercado de trabalho preparada, sabe? Porque eu acho que tudo começa dentro da nossa casa, né? A nossa criação, né? Então, a minha criação foi uma criação meio que rígida, podemos dizer, né? Então, eu já entrei preparada, entrei com uma cabeça, assim, tranquila. Então, eu acho que eu consigo lidar muito bem com os tipos diversos de gerações que eu tenho no meu grupo. Então, eu acho que é mais tranquilo, né? Porque foi o que eu falei, você tem que entender cada tipo de geração e você tem que se moldar a eles e entender cada um, né? Como que você tem que proceder, como que você tem que chegar para falar com eles, né? Então, eu acho que eu consigo lidar com os vários tipos de gerações que tem lá dentro do meu grupo. Bacana. Gilberto, é possível conectar a experiência e a sabedoria de um baby boomer com a capacidade de inovação de uma geração Z? Sim. Digamos assim, nós temos no grupo, vou me referir até ao grupo de TI, que é um grupo assim, né, dentro daquilo que tu falou, nós temos uma pessoa assim com mais tempo de vida, responsável por algumas coisas. Claro que existe um choque, mas fazendo o que a Renata falou, digamos assim, você sendo uma cola entre eles, procurando entender, motivar, eu acho que você precisa se transformar. Algumas vezes você vem para a geração Z, esquece os teus compromissos, aquela seriedade, vem junto com eles, tenta entrar no clima, digamos assim. Eu percebo assim, na parte de controladoria e TI, que a gente faz isso, sabe? A gente acaba entregando o que a geração X quer, usando das qualidades das outras gerações. Então eu estou feliz, claro que os coordenadores fazem muita diferença para nós lá, para mim, assim, para nossa equipe lá, eles fazem essa diferença, mas é possível e posso me enganar, assim, mas eu estou feliz assim, com a forma como a gente convive. A gente tem baixos problemas de relacionamento em relação a isso, baixos mesmo. As gerações convivem naturalmente nas brincadeiras, digamos assim. Estou bem feliz com isso, sabe? Bacana. Renata, para encerrar, essa diversidade de gerações, a gente já comentou aqui, né? Tem muitos desafios, tem muitas oportunidades, mas o que cada geração pode nos ensinar? Uma característica que eu acho que vale para todas, assim, né? Algo que todas têm o que ensinar, todas têm o que aprender, mas é justamente estar aberto, né? Eu preciso estar aberto para olhar para um baby boomer e para um X principalmente e ver que a questão de estabilidade, de carreira tem muito a me ensinar, que são pessoas que estão há muito tempo no mercado de trabalho
e tem a vivência, tem a experiência que vão favorecer os meus acertos, né? Assim como eu posso olhar para a geração Z e deixar de lado certos medos de inovar, de arriscar e aprender isso com eles, né? Porque eles vão fazer, eles vão errar, amanhã eles se reinventam e vão testar de novo. Então, todos nós, independente da geração, nós temos o que aprender, sim, e temos o que ensinar. Bacana! Tainá, Gilberto, mais alguma complementação desse nosso bate-papo? Eu acho que foi legal, né? Assim, eu gostei de falar assim com vocês, assim, de gerações diferentes. Eu acho que a gente falou bem assim, desprovido de filtros, né? Lá no setor, acho que a gente nunca conversou sobre isso abertamente. Acho que ajuda. Eu acho que é legal, né? Assim, as pessoas, eu acho que esse conselho da Renata, até de você estar aberto, realmente não achar que você está certo como geração, esquecer muitas vezes da geração, ó, eu tenho o que aprender com a geração Z, tem coisas que você pode absorver, incorporar na tua rotina, né? Eu digo assim, mas é absorver assim, ó, ele tem essa característica, vamos tentar ver o que dá e tal e tal. E muitas vezes eu percebo que a gente, uma coisa que não é saudável, assim, que é até arriscado falar assim no podcast, assim, mas é quando você faz uma crítica velada à outra geração. Isso dificulta um pouco, sabe? Eu percebo assim que eu às vezes tenho esse comportamento. Não, a geração tal não tem esse comportamento. Acaba criando uma barreira, né? Outra questão assim que eu percebo em casa, né? Eu tenho 2 filhas da geração Z. Você não colocar todos no mesmo pote. Né? Exato, tipo assim, importante. Tanto na minha geração quanto na da Renata como a da Tainá, existem os extremos, existem pessoas que se adaptaram mais ou menos, né? Eu acho que você não rotular as pessoas, ó, esse aqui e você procurar, muitas vezes eu percebo assim lá no quadro que tem um da geração Z que ele está mais para Y, e para você fazer a ponte ali, você usa ele. Né? Você usa aquele jeito certo que ele está fazendo, que você acredita que seja mais próspero, né? Eu não sei, acho que essa colocação, então, vamos evitar essa assim, ó, a geração tal e tal, ou rotular todos da mesma forma. É que quando você rotula, você já olhou e disse assim, a geração Z não funciona, então eu não vou acreditar no potencial dela, na entrega que ela está fazendo, porque eu entendi que geração Z não funciona. Assim como geração Baby Boomer e geração X são ultrapassados. E daí eu não vou buscar nele a experiência, a vivência, a contribuição para o meu crescimento também, né? Exato. O mercado de trabalho tá aí, né? Então, e ele tá cheio de gerações, né? É dinâmico. E vai vir mais ainda, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com todas, né? A gente vai ter que se moldar e entender cada tipo de geração, né? Uma pergunta. Você sabe as nossas gerações, e qual é a tua? A minha é a geração Y. Y, né? Isso aí. Gente, que bagunça! É X, Y, Z, Baby Boomer, 95. Então, bem você eu tô aí, ó, no meio do caminho. Y, mas pode se identificar né? muito com a geração Z. Exato. Exatamente. Que bacana esse nosso bate-papo, como é importante a interação dessas gerações, né? Todas elas têm muito a nos ensinar. Como a gente comentou, não existe certo ou errado. São diferentes gerações que têm prioridades diferentes e tá tudo certo. O futuro do mercado de trabalho, né, da nossa cooperativa está na futura geração. E é ela que nós precisamos depositar todo o nosso entusiasmo, nosso carinho, a nossa dedicação, né, Gilberto? E a confiança. E a confiança. E tentar influenciar da melhor maneira, porque lá na frente eles vão administrar, vão tocar o negócio, vão fazer a cooperativa. Se a gente conseguir botar alguns valores nossos lá... Exatamente. Com certeza. Gilberto, muito obrigada pelas considerações, pela participação. Obrigado também pela participação, me senti à vontade e gostei. Legal! Tainá, muito obrigada por estar com a gente. Sim, obrigada a vocês, né? Obrigada por essa oportunidade, essa conversa que foi maravilhosa, né? Que show! Muito sucesso na tua carreira, porque vai crescer muito ainda. Isso mesmo! Renata, muito obrigada pelas suas contribuições. Imagina, obrigada, Andressa, pelo convite,
pelo aprendizado, pelas contribuições de vocês. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça. Com certeza. Bom, o AlphaCast fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.